Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que esta palavra, que é palavra de Deus, abençoe você. Porque tudo isso que tem acontecido nesse acampamento de oração, tudo tem sido bênção de Deus para a nossa vida. Nós precisamos da bênção de Deus. Porque estar sob a bênção de Deus é estar no bem, não é? A bênção de Deus traz o bem para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. É isso que nós tanto necessitamos. Então que esta palavra te abençoe, te fortaleça, te restaure, que esta palavra seja luz, seja direção do Senhor para a sua vida, para o seu caminho. Filipenses capítulo 3, versículos do 13 ao 16. Se você puder pegar aí na sua Bíblia, faça isso, por favor. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos do 13 ao 16. Quando São Paulo fala da meta da sua vida, do seu objetivo. Porque São Paulo sabia onde ele queria chegar. Eu pergunto a você, não é? Onde você quer chegar? Para onde você quer que a sua vida leve você? Porque a nossa meta é Cristo. A nossa meta é o Senhor Jesus. Nós queremos ir para o céu. Não é? Quando nós terminamos a pregação agora da manhã, em que o Roberto Tanus falava para nós e trazia aquela expressão grega, não é? Analuzes, que é você desatar o barco para que o barco possa ir em alto mar. Não é? Tem coisa mais triste do que um barco amarrado, porque ele não cumpre aquilo para o qual ele foi criado. Não é? Ele não pode singrar as águas, porque ele está atado. A coisa mais bela é quando você pode soltar um barco. No porto ele está seguro, mas ele não foi feito para o porto. Um barco, quando é construído, ele não é construído para ficar amarrado aonde é seguro. Não, é para aguentar as tempestades, é para enfrentar o mar bravio, é para alcançar longas distâncias. Não é? Você precisa ser desatado para poder caminhar cada vez mais para a sua meta, que é Cristo. A nossa meta é Jesus e os planos de Jesus para nós. Então, São Paulo, ele nos fala aqui nesta palavra diretamente ao coração. Filipenses capítulo 3, versículos do 13 ao 16. Filipenses 3, do 13 ao 16, falando da meta dele. Irmãos, eu não julgo já tê-la alcançado. Uma coisa, porém, faço. Esquecendo o que fica para trás, lanço-me para o que está à frente. Lanço-me em direção à meta, para conquistar o prêmio que do alto Deus me chama a receber no Cristo Jesus. É assim que nós, os perfeitos, devemos pensar. E se tiverdes um outro modo de pensar, nisso também Deus vos esclarecerá. No entanto, qualquer que seja o ponto a que tenhamos chegado, continuemos na mesma direção. Repito. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado, já ter alcançado o meu objetivo, já ter alcançado a minha meta, já ter alcançado o meu destino. Uma coisa, porém, eu faço, esquecendo o que fica para trás, lanço-me para o que está à frente, esquecendo o que ficou, o que passou. É para frente que eu avanço, lanço-me em direção à meta, para conquistar o prêmio que do alto Deus me chama a receber no Cristo Jesus.
É assim que nós, os perfeitos, é que o perfeito está entre aspas, não é? Porque São Paulo não quer se dizer melhor do que ninguém, e nós não somos melhores do que ninguém, mas buscamos a perfeição. É assim que nós, os perfeitos, devemos pensar. Esqueça o que ficou. Toca a vida para frente. É assim que nós, os perfeitos, devemos pensar. E se tiverdes um outro modo de pensar, nisto também Deus vos esclarecerá. No entanto, qualquer que seja o ponto a que tenhamos chegado, continuemos na mesma direção. Cristo como a nossa meta, continuemos na mesma direção. Ou como a Bíblia, Ave Maria, traduz maravilhosamente, não importa até que ponto chegamos, importa prosseguir decididamente. Bata no seu peito e diga: o que importa a partir de agora é prosseguir decididamente, deixando para trás o que passou. Eu me arremesso para a frente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deixando para trás o que passou, eu me arremesso para a frente. O que foi a sua vida até agora? Sejam conquistas ou sejam fracassos. Eu vou ficar preso, vou ficar atado aos fracassos do meu passado? É isso que eu vou fazer? Eu vou construir a minha vida daqui para frente ancorado em lembranças negativas, em erros que eu cometi, em pecados que eu fiz? É assim que eu vou guiar a minha vida? Olhando para trás? Onde é que você consegue chegar olhando para trás? Experimente você dirigir um carro, indo para frente e olhando para trás para você ver o que vai acontecer. Se a gente sabe que é perigoso guiar um carro para diante, com os nossos olhos postos atrás, se com um carro, imagine com a sua vida inteira. Nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum se nós ficarmos presos às coisas que já se foram. Às vezes a nossa vida não avança por causa de coisas que nem existem mais, a não ser na nossa lembrança, a não ser nos nossos sentimentos. Tem coisas que nós precisamos deixar para trás, inclusive algumas coisas boas, porque elas já passaram. E às vezes a gente fica preso a títulos, às vezes a gente fica preso a certos relacionamentos. Às vezes nós ficamos presos a uma história que nós construímos. Ficamos presos à nossa fama e amarrados, apegados às nossas conquistas, a gente não avança mais. Aí a vida se torna triste, aí a vida se torna uma água parada. Por mais bela que tenha sido a sua vida, por maiores que tenham sido as suas conquistas, que pena para você, que pena para mim, se por causa do que nós conquistamos, nós desistimos de avançar com a nossa vida. E fazemos o contrário do que é o Ana Luz. Em vez de levantar acampamento, a gente monta acampamento para guardar as nossas conquistas, para guardar os nossos tesouros, colocando nosso coração aqui na terra. Jesus, ele é muito claro para nós. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Se o nosso tesouro é o que passou, o nosso coração vai estar nessas coisas. Se o nosso tesouro são as nossas conquistas deste mundo, então me permita dizer, já que este mundo, as nossas conquistas mundanas, de fama, de sucesso, de dinheiro, não é? Se a nossa conquista é essa, se esse é o nosso tesouro, o nosso coração está nas coisas deste mundo. E aí sim, toda partida é um sofrimento, toda proximidade de céu é uma ameaça para nós, porque nós vamos ter que deixar os tesouros que nós conquistamos. Hoje Jesus chama você a fazer uma experiência diferente. O que passou, passou. Deixa para trás, deixa ficar.
Talvez as coisas que passaram, elas magoaram muito você. Talvez o que passou esteja muito presente hoje na sua vida por causa da dor e da lembrança. Mas passou. Você vai estragar o seu presente, vai destruir o seu futuro por causa do seu passado? Você vai deixar que a dor que aconteceu lá atrás se perpetue na sua vida? Até quando você vai manter essa ferida aberta? Até quando? Deixe passar, deixe para trás, deixe ficar, apague pelo perdão as marcas negativas da sua história. O único jeito de nós apagarmos certas marcas da nossa vida é pelo perdão. Você vai precisar perdoar. Perdoar o pecado que o outro cometeu contra você. Perdoar a traição. Pedir uma coisa aqui para o Flavinho. Flavinho, por favor. Nós precisamos perdoar as coisas que passaram. Perdoar. Talvez você tenha que perdoar uma traição. Márcio, se você soubesse como isso dói dentro da gente, se você soubesse como isso rasga a nossa alma, eu era feliz até que isso aconteceu. E você não será feliz daqui para frente se você não for capaz de passar a borracha do perdão nisso que aconteceu. Não se trata de esquecer. Se trata de permitir que isso não afete mais a sua vida. Perdoe. O outro fez o mal contra você. Mas você já parou para pensar quanto mal a gente já fez para as pessoas na nossa vida? Às vezes, por causa de uma palavra errada que nós dissemos, nós destruímos a vida de alguém. Às vezes você nem fez com maldade. Mas a notícia, até verdadeira, que você deu na hora errada, pode ter prejudicado irremediavelmente a vida de uma pessoa. E se essa pessoa quiser prosseguir com a vida dela, também vai ter que perdoar você. Se nós passarmos a nossa vida pedindo contas de tudo que as pessoas nos fizeram, todos nós estamos perdidos, nós vamos nos destruir. É isso que Jesus vem trazer para nós. O começo de uma nova história a partir do amor e do perdão. Liberte-se. Liberte seu coração das amarras dessa história passada. Por isso que a palavra de Deus nos diz, independente do ponto a que nós chegamos, independente de onde você chegou, o que importa é não perder o rumo. Não perca o rumo até onde você chegou na sua vida. As conquistas foram boas? Ótimo! Você sobreviveu às marcas destrutivas do seu passado? Maravilhoso! Você foi capaz de superar grandes sofrimentos? Que bom para você! Você se manteve firme, você avançou, você lutou, ou talvez você tenha se arrastado até aqui, mas você chegou até aqui, não chegou? Então o que importa a partir de agora é que você chegou até Deus, chegou a Jesus ou permitiu que Ele chegasse até você. O que importa a partir de agora é você não perder nosso Senhor diante dos seus olhos. É não perder o rumo. E prosseguir decidido. Para você fazer isso só tem um jeito. Deixe para trás o que passou. Todos nós conseguimos carregar algum peso por um certo tempo. Depois não dá mais. Eu lembro que há uns anos atrás, aqui na chácara, a gente fazia algumas coisas de uma forma mais primária, né? Mais primitiva. E eu lembro que às vezes os depósitos das comidas que nós fazíamos aqui ficavam um pouquinho mais longe. E a gente tinha que pegar e carregar esses sacos de comida. Eram muitas pessoas vindo fazer o acampamento, não é? Então toda hora a gente tinha que estar transitando com aquilo. Então eram sacos de laranja, eram sacos de batata. E eu, muito seguro de mim mesmo, olhei para um saco de batata daquele e pensei, o que é um saco de batata? Peguei aquele saco de batata, gente, joguei nas minhas costas, se arrependimento matasse. Tinha gente vendo, orgulhoso, eu quis dar conta. Eu até dei conta.
Mas no finalzinho da trajetória, tinha um degrau. Quem disse que a perna subia aquele degrau com um saco de batata nas costas? Foi um sofrimento, eu vou te dizer. Às vezes a gente passa a vida inteira carregando um saco de batata nas costas. São as nossas justificativas para a gente não ter uma vida diferente. A gente fica preso aos acidentes do nosso percurso. Eu nasci numa família pobre. Eu sou vítima de preconceito. Eu não tive as possibilidades que eu deveria ter na minha vida. Eu fui vitimado, fui magoado, eu fui ferido. Deixa eu até dizer isso olhando nos seus olhos. De verdade, você acha que foi só você? Essa é a história da maioria. Quantos de nós sofremos? Mas essas justificativas que nós vamos armazenando, até para nos consolar da nossa vida não avançar, são esses sacos de batata que a gente joga nas próprias costas. Torna a vida muito pesada. As feridas que nós não permitimos a Deus curar. Porque tem aquelas feridas de estimação, né? Que a gente cultiva dentro de nós. A gente cultiva aquilo, porque às vezes faz uma cócegazinha dentro da gente, aquele espírito de autopiedade. Não é? Eu sofri demais na minha vida, eu preciso de um acalento. Sente aqui, deixa eu te contar a minha história para você chorar junto comigo. E a gente vai alimentando essas coisas dentro de nós. Isso é um peso. Eu não estou dizendo que você tenha direito ou não tenha direito de fazer, que seja justo ou injusto você viver assim. Estou lhe dizendo que isso é pesado. É um fardo. Permita Deus aliviar você deste fardo. Deixa para trás o que passou. Olha, tem tanta coisa na minha história que eu poderia enxergar de forma negativa. Mas eu aprendi com o nosso Senhor a ver de uma forma diferente. Aquilo que foi dor na minha história se tornou escola de vida para mim. Aquilo que eu sou hoje, eu devo também aos sofrimentos que eu enfrentei, às dores que eu passei. Então, claro, tem o que é negativo? Tem. O que foi mal? Foi mal. Não vou transformar, não vou santificar aquela coisa ruim só para poder tirar proveito dela, só para poder trazer uma mensagem positiva a partir dela. O que foi ruim, mas eu preciso também entender que Deus se valeu daquela coisa ruim e tirou daquele mal um bem para a minha vida, que me tornou uma pessoa mais forte, mais madura, capaz inclusive de ajudar as outras. Então eu olho para o meu passado e vejo que muita coisa que eu vivi foi fundamental para constituir a pessoa que eu sou hoje. Só que isso não me prende mais. Eu não estou preso a essas coisas. Pelo contrário, abdicando delas, eu me jogo para frente. Eu quero viver, gente. Não quero viver de passado, eu quero viver a missão, o futuro que Deus tem para mim. Deus tem um plano de amor para mim, Deus tem um plano de amor para você. E é na medida em que esse plano vai se realizando, que também nós vamos nos realizando e sendo felizes. Então, tenha coragem de deixar para trás o que passou, deixe para trás o que passou, se você quiser ter uma vida. Tem gente que diz assim, eu não tenho vida, e não tem mesmo, e não vai ter, se você não tiver coragem de deixar para trás o que passou. Liberte-se. Por Jesus nosso Senhor, liberte-se. Nosso Senhor Jesus Cristo, gente, nos deu autoridade para no seu nome realizarmos essa autolibertação. Nós podemos, tomando posse da graça de Deus, da força do seu Espírito Santo, do seu sangue salvador, nós podemos, por graça de Deus, nos libertarmos e dizermos mesmo em nome de Jesus Cristo, eu me liberto dessas amarras do passado, eu me liberto dessa dor que me consome, eu me liberto dessa tristeza, eu me liberto desse rancor, eu me liberto desse espírito de autopiedade por causa da humilhação que eu enfrentei. Está na hora de parar de besteira, eu vou deixar isso para trás.
Em nome de nosso Senhor, liberte-se, para você seguir com a sua vida. Siga com a sua vida, olhe para frente, porque nosso Senhor tem milagre para você. E olha, gente, por mais prodigiosos que sejam os fatos e os atos do Senhor na nossa vida, tem milagre maior do que a vida da gente. O que adianta você alcançar inclusive uma cura física, se a sua vida for um lixo? Do que adianta você dizer, eu fui num encontro, ou eu participei de um encontro, eu rezei nesse encontro e até alcancei uma graça, mas a sua vida não se transformou. E aquela maneira de viver rasa, estagnada, enfadonha, triste, continuou. O maior milagre de Deus para nós é a nossa vida. Mas nosso Senhor vai realizando a sua obra na nossa vida à medida em que a gente avança. Até uma criança sabe disso nos joguinhos que ela brinca. Para ela poder descobrir coisas novas, ela tem que desbloquear as novas fases da vida. Tem gente que olha para a própria vida e diz, a minha vida é uma tristeza, a minha vida é uma monotonia, porque não saiu do lugar. Tudo é igual, porque não pôde desbloquear as novas fases da sua vida. Está na hora de desbloquear. Está na hora de seguir adiante. Olhe para frente. Porque as coisas ruins, os muitos erros que nós cometemos, ou que os outros cometeram conosco, contra nós, as culpas que nós carregamos, os inúmeros pecados cometidos no nosso passado, todas essas coisas, nosso Deus não só perdoou, mas esqueceu completamente. Pecado arrependido e confessado é pecado esquecido. Quando Deus perdoa você, Ele esquece completamente aquilo que passou. E se Deus esquece, por que você fica lembrando? Por que você insiste em trazer de volta na sua mente e no seu coração essas coisas que só te desanimam, que só te entristecem? Vá com Deus, no passo de Deus para a sua vida. Se Ele esquece, esqueça também. Nosso Senhor, quando olha para você, não vê os seus erros, Ele vê você, uma pessoa que Ele ama, que Ele criou com alegria, que adotou em nosso Senhor Jesus Cristo, a quem Ele chama de filho, uma pessoa a quem Deus reservou um lugar no céu. Não foi o que nós cantamos? Que nós teremos muito mais lá no céu. Mas Deus sabe que para nos levar para lá, existem coisas da nossa vida que precisam ficar para trás. Quando Deus perdoa, meu querido, Deus perdoa para sempre. O que Deus te perdoou, Ele não faz conta mais. Ontem, quando nós rezávamos diante do Santíssimo, Padre Edmilson, com muita sabedoria, trazia essa palavra de ciência, de pessoas que haviam até confessado o pecado, mas que não conseguiam se libertar, porque achavam que o seu pecado era grande demais, até maior do que a misericórdia de Deus. Quando Deus perdoa, perdoa para sempre. Você confessou o seu pecado com sinceridade de coração? Agora você não depende mais do que você sente, mas daquilo que você ouviu ali. Você não depende dos seus sentimentos. Eu não sinto que eu fui perdoado. Você não depende mais disso. Você depende do que você escutou. E o que foi que você escutou? Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso que está valendo, não são os sentimentos que você traz dentro do coração, porque esses sentimentos enganam. Quantas vezes na sua vida você foi enganado pelos seus sentimentos? Seus sentimentos fizeram você se apaixonar por gente que não valia a pena, fizeram você acreditar em gente que te enganou,
fez você desprezar amigos verdadeiros, fez você acreditar que a pessoa estava fazendo mal contra você, quando na verdade ela estava te protegendo. Os nossos sentimentos, eles são enganosos. Como é que nós queremos guiar a nossa vida pelos nossos sentimentos? Eu não guio a minha vida pelos meus sentimentos mais. Eles influenciam? Influenciam sim, mas eles não me guiam. Quem me guia é a palavra de Deus. Eu prefiro 1000 vezes acreditar naquilo que Deus me revela, naquilo que Deus me fala através da sua palavra e confirma através da igreja, do que nos meus sentimentos. Porque, sinceramente, a palavra de Deus nunca me enganou. Até o dia de hoje, tudo o que eu vi da palavra de Deus para mim se cumpriu verdadeiramente. E quando posto em prática, só me fez bem. Mas eu também tenho que dizer, quantas vezes eu caí na armadilha de me levar pelas minhas emoções e pelos meus sentimentos. Quando Deus perdoa, perdoa para sempre. Deus perdoou você. Quer dizer que Ele não se recorda nunca mais dos seus pecados. Não se recorda nunca mais dos meus pecados. Graças a Deus. Porque há coisas que nós fizemos e há coisas que os outros fizeram que nós precisamos aprender a esquecer. Tem coisas que você precisa aprender a esquecer. Ah, porque eu errei. Ótimo, sabe o que isso significa? Que você é humano. Aprendeu com o erro? Graças a Deus. Agora, para mim é assustador quando eu não aprendo com os meus erros. Ou quando eu vejo alguém que não aprende com os próprios erros. Isso assusta. Agora, errar é humano. Errar é próprio do ser humano. Perdoar é próprio de Deus. Tem coisas que você fez que você precisa esquecer. Você ficar cultivando remorso, você ficar cultivando sentimentos de culpa, isso não é nem agradável a Deus e nem saudável para você. Esqueça. Se arrependa. Arrepender-se é, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria isso outra vez. É ter no seu coração uma profunda compulsão, tristeza pelo que aconteceu, mas uma tristeza libertadora, que nos joga para cima e não para baixo. Aquela tristeza que diz, que pena, mas ao mesmo tempo continua, mas não vou fazer mais. Arrependa-se, primeiro. Segundo, peça perdão a Deus. E peça, inclusive, de forma sensível. Se você puder, materialize o seu pedido de perdão. Escreva num papelzinho, fale em voz alta. E o melhor de tudo, o suprassumo da materialização da nossa confissão, é você confessar diante de um sacerdote. É buscar o perdão no sacramento da confissão. Arrependa-se, peça perdão a Deus. E o terceiro, tão importante quanto esses outros dois, esqueça o que passou. Esquecer aqui não é amnésia, é viver como se aquilo nem fizesse parte da sua história mais. Ou usar isso como se fosse a história até de uma outra pessoa, porque a gente aprende não só com a própria história, a gente aprende com a história dos outros. A gente lembrar, mas sem dar para aquela lembrança o poder de continuar nos machucando. Tem coisas que a gente fez e que a gente precisa esquecer. E tem coisas que os outros fizeram contra nós que nós precisamos esquecer. Ah, meu pai me batia muito, esqueça isso. Minha mãe humilhava a gente demais, esqueça isso. Perdoe e esqueça. Porque se você continuar cultivando isso dentro do seu coração, você nunca vai crescer. Você ainda continuará sendo aquela criança que foi maltratada. Quando a gente diz para esquecer, não significa que a sua mãe acertou, que seu pai acertou, que o seu irmão acertou, que aquela pessoa que te magoou é que estava certa, ou que aquilo que a pessoa fez não tem importância, que é assim mesmo. Não tem a ver com isso. Esquecer é você seguir adiante com a sua vida. É você não querer que Deus faça a pessoa pagar
pelo mal que ela te fez. Entregue na misericórdia de Deus, porque a vingança não vai restituir o que a pessoa tirou de você, o perdão vai. Porque Deus tem os seus atalhos, gente. Deus tem a sua maneira de nos compensar. Eu aprendi a perder em Deus. Porque tem certas coisas que a gente sabe que a gente está perdendo. A gente sabe que a gente está levando prejuízo. A gente sabe que a gente está sendo prejudicado. A gente sabe, às vezes, inclusive, que está sendo roubado. Mas entrar em litígio com aquela pessoa só vai produzir dano para ela, para nós, para quem vê. Então, aquela palavra de nosso Senhor é maravilhosa. Se alguém vem para te forçar a andar com ele, obrigado, uma légua anda duas. Se a pessoa vem te roubar, tomar de você a roupa que você está vestindo, entrega o seu manto junto. Ela quer a sua camisa, entrega também o casaco. Dá mais do que te pediram. Porque isso não gera, de certa forma, um prejuízo? Sim. Mas primeiro, Deus nos poupa de danos maiores pela violência que reagir àquela situação causaria, e tudo que nós fazemos em obediência ao que Deus nos diz, lá na frente nosso Senhor nos compensa. Nós é que somos mesquinhos, gente. Esse mundo tem riqueza abundante. Não era para ninguém passar necessidade. Sobra riqueza, não falta não. É que alguns pegam tudo e outros ficam sem nada. Mas como tem riqueza abundante nesse mundo, fique tranquilo. O que te tiram aqui, a divina providência vai te alcançar lá na frente. Olha quantas pessoas tiraram dinheiro, tiraram coisas materiais de tantos por meio de injustiça. Lá na frente uma doença pegou e tirou tudo da pessoa. Tudo que ela conseguiu de forma injusta, ela perdeu numa enfermidade. Gastou com remédio, gastou com internação, gastou com médico. E às vezes você tem uma pessoa que foi lesada a vida inteira, mas nunca fez conta disso, sabe? Até passou por tola. E você vê que a divina providência compensou essa pessoa de uma outra forma. Ela não teve de sobra, mas também não teve necessidades. Deus suprimiu certas necessidades da vida dela. Então não precisou ter para gastar com aquilo. Confie em Deus. Deus tem caminhos para você que você não conhece. Então esqueça também aquelas coisas que fizeram contra você. Aprenda a esquecer. Será que o nosso casamento tem que acabar porque a gente não esquece certas coisas? Certas palavras que foram ditas em momento de raiva? Certos gestos que foram feitos, certas decisões que foram tomadas, a gente guarda aquilo com rancor dentro de nós, e aquilo começa a dirigir a nossa vida. Todas as atitudes que vêm a partir daquela uma, tem o colorido desta uma. Aquela atitude ruim, negativa que fizeram contra nós, passa a dar o tom do relacionamento que a gente tem com aquela pessoa. A partir dali, tudo está estragado. Será que nós não podemos esquecer o que a outra pessoa fez? Esqueça. Porque a sua família é mais importante do que aquele episódio que vocês enfrentaram. E que agora o nosso Senhor quer lhe dar a graça de superar. Vocês passaram por isso juntos, mas agora está na hora de superar isso. E esse superar é como que um esquecer. Como é que a gente faz essa trajetória de aprender a esquecer? Primeiro, arrepender. Segundo, pedir perdão. E perdoar. E depois esquecer. Como é que o Espírito Santo vai pegando essa massa maligna dentro de nós, como um tumor na nossa vida, e desfaz? Primeiro, o Espírito Santo dissolve isso, amolece no arrependimento. Depois o Espírito Santo, com a graça do perdão, seja você pedir perdão ou você dar perdão, o Espírito Santo dá descarga. Descarga. Nessa coisa que estava apodrecendo você por dentro. Não tem nem outro nome, é isso mesmo. O
Espírito Santo dá uma descarga naquilo, que vai, descendo e desaparecendo, até nós não vermos mais. A gente olhar e dizer, cadê aquela tristeza? Cadê aquela... Não sei o que aconteceu comigo. Tem gente que fala assim, da experiência que teve com Deus, eu não sei o que aconteceu. A tristeza sumiu, aquele mal desapareceu, como se nunca tivesse existido. Às vezes eu chego a pensar se foi mesmo comigo que aconteceu. Eu não sei se vocês já viveram esse tipo de experiência, de existir algumas coisas da vida da gente, que a gente não lembra com certeza, se foi com a gente que aconteceu, ou se foi alguém que nos contou. Comigo já. Eu falei, meu Deus, foi comigo? Ou foi alguém que me contou? Porque aquilo não tem mais impacto sobre a nossa vida. Nós estamos libertos pela graça de Deus. É isso que Jesus faz na nossa vida, um caminho de libertação, um processo de restauração. Jesus, nosso Senhor, recebeu do Pai toda a autoridade para pegar essas fontes de tristeza, para pegar essas fontes de desgraça, essas fontes de dor e queimá-las até as cinzas no fogo do Espírito Santo. Nosso Senhor pode queimar tudo que é destrutivo na nossa vida no fogo do Espírito Santo. São Paulo, ele diz aos Hebreus, que a palavra do Senhor, ela nos indica que as coisas velhas, as coisas caducas vão desaparecer. Tudo que é velho, desgastado, que não serve mais para nós, vai desaparecer. Às vezes a gente guarda umas coisas até com afeição, não é? É engraçado, mas é estranho. Né? Às vezes o pai, a mãe, guarda o umbigo da criança que caiu. Aí chega alguém na casa, ele vai e abre aquele negócio e mostra, olha aqui o umbigo do meu filho. Coisa horrorosa, gente. Um pedaço de carne seca, feia pra caramba. E ainda quer pôr na mão da gente aquele treco. Para que eu vou pegar naquilo? A lembrança do umbigo do meu filho. Aquilo serve para quê? Aquilo não serve para nada. Eu não estou dizendo que você tem que jogar fora o umbigo do seu filho, não. Se você gosta, você quer guardar, você guarda. Eu lembro que eu fui visitar os pais de um amigo meu. A gente tinha ali uns 15, 16 anos. Quando a mãe dele começou a desembrulhar um negócio, me mostrou aquela coisa retorcida, feia. Ela disse, você não adivinha o que é isso. Eu olhei para aquele negócio e disse, adivinho sim. É um umbigo, provavelmente dele. Ela ficou decepcionada, ela disse, como é que você sabe? Porque lá em casa tinha um igual. Às vezes a gente guarda essas coisas. Não serve para nada. Às vezes é uma referência para uma lembrança de algo bom que aconteceu, um nascimento do filho, mas aquilo é caduco. As roupinhas que você tinha quando você era criança. Não é só para lembrar mesmo. Que aquilo não serve mais para nada. Gente, que coisa triste quando você olha aquela senhora que guardou lá aquele vestido, tem 400 anos que está dentro do baú, que ela usou para casar. Aquele negócio amarelado, feio, só serve para ela lembrar aquele dia do casamento dela. Aquilo não serve mais nela, não serve mais para nada. A gente se apega a algumas coisas que não tem mais sentido na vida da gente. A gente se apega a coisas que são mais sinais de morte do que sinais de vida. A pessoa falece, a gente quer manter o quarto da pessoa igualzinho que era. Não pega nisso que o fulano gostava, não pega naquilo que o fulano gostava. Essa roupa eu não dou porque é a roupa do fulano. Esse lugar na mesa ninguém ocupa porque era aqui que ele sentava. Gente, isso não é um culto à vida, nem um culto à pessoa. Isso é um culto à morte. A gente anula aquilo que é vital daquela pessoa, que nós recordamos daquela pessoa. A gente reduz o nosso relacionamento rico, maravilhoso, cheio de amor que nós tivemos aquela pessoa, a roupa que ela usava, ao lugar onde ela sentava. Por isso que a palavra de Deus nos diz que nós não podemos cultuar os mortos. Isso é cultuar o morto. A gente reduz uma pessoa cheia de vitalidade, da graça de Deus, e que queira Deus estar no céu, aquelas lembranças materiais que ela deixou.
tudo o que é velho, tudo que não cabe mais na gente, tudo que é caduco, diz a palavra de Deus, vai desaparecer. Será consumido. Eu dei exemplo de algumas coisas materiais que às vezes nós valorizamos, até como forma de lembrar das pessoas. Não, eu não quero lembrar as pessoas a partir disso. Eu quero lembrar as pessoas a partir daquilo que é eterno. O amor que nós vivemos, os abraços que nós damos, os beijos que nós trocamos. A lembrança de nós caminhando um ao lado do outro, naquele dia ensolarado, entre risos e histórias. Isso eu quero lembrar. Eu quero lembrar da pessoa viva. Eu não quero lembrar daquelas coisas que reduzem a pessoa a um simples defunto, não. E a palavra de Deus nos diz que Deus nos trata da mesma maneira. Que tudo aquilo que foi sinal de morte na nossa vida, que é caduco e que nos aprisiona, que isso vai passar, será consumido. Inclusive, a palavra de Deus diz que só vai ficar o que é bom. Só vai ficar o que é de Deus. Só vai ficar o que é eterno. O que vai ficar do seu passado, da sua história, inclusive das pessoas que fizeram parte da sua vida? Só vai ficar o que é bom. Só vai ficar o que é eterno, só vai ficar o que é de Deus. Quem é de Deus não vai passar. Quem é bom não vai passar. O que é bom, Deus preserva, porque a bondade vem de Deus. Por isso que o amor, ele não caduca, porque o amor é de Deus, o amor vem de Deus. E todas as coisas que são de Deus, em Deus, elas se alimentarão, elas crescerão, elas darão frutos, mas aquilo que não é de Deus vai desaparecer, vai ser devorado. Diz a palavra de Deus que nosso Deus é um fogo devorador. Quando você põe o fogo alimenta o fogo. Mas quando você pega palha, quando você pega madeira, quando você pega alguma coisa até apodrecida e você joga no fogo, ela é imediatamente consumida. Tudo que é caduco e for submetido ao fogo do Espírito Santo será devorado, se transformará em combustível para a vida nova. E isso vale a pena. Isso São Paulo inclusive dizia, que aquilo que ele viveu no passado se tornou combustível para a vida nova, que aquilo que ele viveu e que ele tanto apreciava, agora ele tinha em conta de estrume, mas isso servia para jogar ele ainda mais para frente, em direção à meta que ele tinha estabelecido. E essa meta na vida dele não era outra, senão Cristo Jesus. Então, diante desta palavra, eu tenho uma ótima notícia para você. Quando se fala que essas coisas serão devoradas, é tudo que é mal. Todo o mal que é levado aos pés de Jesus na cruz é devorado pelo fogo do Espírito Santo. Tudo. Todo mal que você leva aos pés de Jesus na cruz é devorado pelo fogo do Espírito Santo. Inclusive eu digo uma coisa para você, se às vezes você tem uma má impressão dentro da sua casa, se você acha que a sua casa é meio assombrada, que coisas estranhas acontecem lá, ou que você não se sente bem, porque a atmosfera não é boa, eu vou dar a você um conselho, uma sugestão, uma dica. Peça ao sacerdote para abençoar um crucifixo e ponha num lugar central na sua casa a cruz de Jesus como está aqui. Nós sabemos que é só um sinal. Essa cruz aqui é de madeira. Nosso Senhor era humano, divino e humano. A cruz em que Jesus está pendurado aqui nesse palco do rincão do meu Senhor é diferente da cruz, inclusive no formato da que Jesus foi pendurado no Calvário. Mas essa cruz que está aqui serve para me lembrar
que o sacrifício do Calvário, ele continua valendo, ele é eterno, ele é presentificado. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo acontece para todo aquele que se arrepende imediatamente. Quando uma pessoa se arrepende de coração diante de Deus, naquele momento Jesus Cristo dá a sua vida por ela, e o sangue de Jesus se derrama sobre ela naquela hora, e naquela hora ela é salva por nosso Senhor Jesus Cristo e perdoada de todos os seus pecados. Por isso o demônio teme até o sinal da cruz, porque ele sabe que este sinal pode despertar na pessoa a recorrência, a pessoa recorrer à verdadeira cruz de Cristo nosso Senhor, que é capaz de destruir todas as potências infernais. Então tenha a Santa Cruz na sua casa. E quando você tiver um problema, sobretudo um problema que você acredita que tem cunho espiritual, leve aos pés da cruz de Cristo. Uma pessoa age contra você com grande inveja, leve essa inveja aos pés da cruz de Cristo. Se aproxime da cruz do Senhor e diga: Senhor, eu sofro com a inveja desta pessoa, e eu coloco esta inveja aos teus pés, debaixo do teu sangue precioso, e eu te peço, Jesus, que o teu sangue caia sobre mim, me protegendo da inveja desta pessoa, mas caia também sobre ela para libertá-la, para que ela possa ter uma vida feliz, para que ela possa ter uma vida nova. Todo mal que é levado aos pés de Jesus na cruz, este mal é devorado pelo fogo do Espírito Santo, ainda que sejam males ancestrais, mesmo os mais graves pecados, mesmo os mais graves. Quem tem acompanhado a Canção Nova, muitas vezes me viu falar de uma medalhinha, eu trago sempre comigo. Quando ela não está no meu pescoço, como está agora, ela está no meu bolso, ela está na minha carteira, eu a tenho sempre comigo, que é a medalha das duas cruzes. Ela tem esse nome porque ela tem a cruz na frente, não é? Mas tem a cruz também no verso. Para que a cruz de Cristo esteja à minha frente, para que aqueles que vêm a mim saibam que entre mim e eles está Cristo Jesus, que os meus relacionamentos precisam se dar a partir de Deus, que eu quero que Deus esteja entre mim e todos aqueles que se apresentam na minha vida. Entre mim e as pessoas para quê? Para unir a gente a partir do que é bom, de Deus e eterno. Quando você coloca uma massa de cimento entre os tijolos, não é para separar os tijolos, é para unir aqueles tijolos. Os astecas, eles uniam os tijolos dos seus templos com uma argamassa, que quando eles descobriram aqueles templos, eles não entendiam, os pesquisadores não entendiam, não é? Como é que aquela massa podia ser tão dura, às vezes mais dura do que a pedra. Quando eles tentavam separar uma pedra da outra, a pedra quebrava, mas a massa não soltava. E eles não sabiam o que tinha naquela argamassa. Eles descobriram que quando eles faziam o cimento, eles colocavam ali do próprio sangue naquele cimento. E aquele cimento, regado a sangue, se tornava tão consistente, tinha uma força tão grande que era quase inquebrável. É isso que eu quero que nosso Senhor Jesus Cristo faça entre mim e as pessoas que eu amo. Que o seu sangue precioso seja a argamassa que nos une no nosso casamento, na relação entre pais e filhos, entre amigos, de maneira que nada possa penetrar, nos separar, nos dividir. Que essa união seja inquebrável. Então a cruz de Cristo à minha frente é para isso. Mas eu desejo também que a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja voltada para o meu coração. Porque é no meu coração que acontecem as maiores batalhas. É ou não é verdade que as maiores lutas que você enfrenta se dá nos seus pensamentos e se dá nos seus sentimentos? A maior luta que nós enfrentamos é dentro de nós, gente. O maligno nos ataca através de pessoas, nos ataca de fora, sim, mas ele nos ataca sobretudo de dentro, no nosso coração. E quando a gente coloca uma medalha com este sinal da cruz de Cristo sobre o nosso peito, é como se nós estivéssemos levando todas as situações que nós vivemos até a cruz de Cristo. Por isso que nós temos escutado tantos testemunhos. Você que tem acompanhado o Sorrindo para a Vida,
Chega a ser escandalosa a quantidade de testemunhos ligadas a esse sacramental. Porque ele traz a cruz na frente, a cruz atrás, mas traz também uma poderosa oração de libertação e proteção. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. E se de um lado eu tenho esta oração, do outro eu tenho uma promessa, onde o Senhor me diz: porque você se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Está no Salmo 90, essa promessa de Deus. Porque você se uniu a Deus, primeira coisa, o Senhor te livrará dos males presentes. E segunda, te protegerá dos males futuros. Porque você se uniu a mim, eu te livrarei e te protegerei. Primeiro te libertarei daquilo que tem te atingido. Segundo, vou te proteger das outras coisas que virão. Quando nós clamamos pela misericórdia de Deus sobre uma área específica da nossa vida, Deus nos responde com a mesma palavra que Ele deu ao profeta Jeremias, e o profeta Jeremias repassou para nós: do seu pecado nunca mais me lembrarei. Jeremias 31, 34. Proclame esta palavra comigo em voz alta, onde você estiver. Do seu pecado, diz o Senhor, nunca mais me lembrarei. Repita: do seu pecado, diz o Senhor, nunca mais me lembrarei. Do seu pecado, diz o Senhor, nunca mais me lembrarei, seja ele qual for. Quem pensa que a palavra de Deus vem para nos acusar, a gente se engana. A palavra de Deus não vem para nos acusar, ela vem para nos libertar. Deus não nos acusa. Se Deus não nos acusa, por que você se acusa? Pare de se acusar, pare de viver de culpa, porque tem gente que não se permite ser feliz, porque vive de culpa. Eu não fiz tudo que estava ao meu alcance para salvar essa pessoa. Eu não dei a ela o amor que eu podia dar enquanto ela estava viva. Eu deixei muitas coisas a desejar nesse relacionamento. Por que eu fui fazer essa besteira? Por que eu fui me deixar enganar? Por que eu fui me deixar iludir? Por que eu fui me deixar seduzir por essa pessoa? Como é que eu fui cair nas malhas de um adultério? Por que eu fui ceder ao suborno? Olha, minha vida destruída, agora estou preso, estou na cadeia. A pessoa ela fica se culpando. A culpa não vai consertar o que foi estragado. Pare de se culpar. Confie nas mãos de Deus o que você não consegue consertar. Desculpe, mas tem coisas que você não consegue consertar. Não sei o que fazer para consertar o meu relacionamento. Dependendo do que você fez, você não consegue consertar. Não sei o que fazer para restituir o mal que eu causei. Restituir o que eu tirei da pessoa, para corrigir o mal que eu causei. Dependendo do que você fez, não está mais nas suas mãos corrigir. Não está. Você pode cooperar, mas você não consegue consertar, fazer voltar atrás, anular os danos que você causou. Depois que você mistura leite com café, meu amigo, você não tem mais leite e não tem mais café. Você tem leite com café. Me ensina a separar leite do café. Quero ver como é que você faz. Não faz. Você tem leite e você tem café. Mas depois que você mistura os dois, em suma, já era. Tem coisas que a gente nunca deveria ter feito. Mas agora que a gente fez, já era. Então a situação é irremediável. Pelas suas forças, sim. Mas para Deus nada é impossível. Confie nas mãos de Deus o que você não consegue consertar. Você não dá conta. Mas Deus não goza dos mesmos limites que você. Você pode ficar em paz. Deus pode o que você não pode. Passe a fazer o bem. Você fez o erro no passado?
corrija a sua rota. Ame mais, seja mais presente, seja mais generoso. No passado você tirou as coisas das pessoas, passe a ser hoje uma pessoa que ajuda os outros. Diz que a esmola cobre uma multidão de pecados, e quem diz isso é a própria palavra de Deus. Passe a trabalhar por você e pelos outros. Tire do que você tem sempre um pouquinho para ajudar quem precisa. Passe a fazer o bem. E depois, Márcio, que eu fizer essas coisas em relação ao que eu já fiz no meu passado, o que você faz depois? Siga em frente. Porque um Deus cheio de amor que não te acusa, te espera de braços abertos todos os dias, para caminhar com você a sua vida um passo de cada vez. Deus nos dotou com a capacidade de enxergar, mas Deus também nos deu a habilidade de fechar os olhos. Tem coisas que é importante a gente não ficar olhando. Tem coisas que é importante a gente não valorizar. Tem coisas que é importante a gente não dar peso para elas. Ah, Márcio, mas não está certo, foi errado. Só que se você der peso, vai ter peso. Tem coisa que é melhor a gente aliviar. A gente fazer de conta que não foi com a gente fazer de conta que não viu. É também um jeito de perdoar. Aprenda a fechar os seus olhos. Sabe, eu estou fazendo papel de tola, eu estou fazendo papel de tolo. Será que é papel de tolo mesmo? Ou será que o que você está fazendo se chama misericórdia? Se chama compaixão? Se chama zelo? Quem ama, gente, tudo desculpa. O amor tudo desculpa. Você ama? Desculpe. Veja, amar é desculpar, não é só no sentido de perdoar. Quem ama arruma desculpa para o outro pelo mal que ele fez. É que ele estava nervoso. Ó, desculpa. É que ela estava com dor de cabeça. É que ela estava preocupada com a mãe. É que ele estava fora do juízo. Tem muito tempo que ele está perturbado. Ele está com medo, está se sentindo ameaçado. O amor, tudo desculpa. E quando a gente começa a olhar a história da pessoa, a gente nota que não são falsas desculpas. Na história de cada um de nós, há também desculpas para as coisas que nós fazemos. Mas a gente só consegue desculpar quando a gente ama. Ontem eu contei que eu tive a conversa com meu filho, ele me perguntava sobre a postura de algumas pessoas. Aí ele dizia assim, mas isso aqui é mal então, né, pai? Eu dizia, sim, filho, isso aí é mal, mas a gente julga a atitude, nunca o coração da pessoa. Nós não podemos julgar alguém, porque às vezes esse mal inquestionável que a pessoa fez tem raízes numa história terrível que ela viveu. Às vezes fizeram muito pior com ela. Às vezes essa pessoa está estragada. A pessoa está quebrada, porque fizeram muita maldade com ela. Então a gente não julga ninguém como bom e mal. A gente põe o julgamento da pessoa nas mãos de Deus. O amor tudo desculpa. O amor tudo espera. O amor espera que o outro mude. Espera até quando? Até o último momento. Até o último momento. Pode ser que você veja essa pessoa se converter no último sopro de vida dela. Seu amor te levou até ali, você viu essa vitória acontecer. Será que por isso, por essa situação, por essa vitória não vale a pena os sacrifícios? Até o último momento. Nós que somos de Cristo, gente, nós esperamos até o último momento. A salvação não se consumou, não foi no último momento? Quando todo mundo deu por encerrado e disseram assim, agora não tem mais jeito, agora acabou, está crucificado. E foi justamente ali, no último momento que tudo se consumou, que a obra ficou perfeita, e aí uma nova história, um novo começo veio, porque quando terminou a parte de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai do céu veio com a parte dele e ressuscitou o seu Filho dos mortos. O que veio em seguida foi ainda maior. Espere
quem ama, espera até o fim. Podem ficar para trás os que quiserem, mas nós vamos continuar até o fim. Nós não somos de desistir. Quem é de Deus nunca desiste. Nós mantemos a nossa perseverança, nós insistimos na nossa fé, numa confiança irredutível, inabalável, de que o Senhor estará conosco e é Ele quem vencerá. E a vitória dele é a nossa vitória também. Então aprenda a fechar os olhos. Não é por você ser uma pessoa fraca, estúpida, sem inteligência, mas porque você ama o suficiente, inclusive, para passar por cima dessas humilhações. Tenha coragem. O Senhor nos deu o dom da memória, mas Ele também nos capacitou para esquecer. E olha, nós que vivemos a experiência linda, belíssima da cura interior, nós sabemos que é realmente um esquecimento no grande e infinito mar da misericórdia de Deus. Sabe, tem coisas... Sabe o que é a oração de cura interior? Imagine você no meio do mar, num barquinho, e de repente você pega aquilo que estava inflamando de certa forma a sua vida, e você abandona aquilo no meio do mar. Aquilo existe? Existe. E agora? Está perdido para sempre, nunca mais você vai ver. Isso se perdeu no oceano. E falando das coisas mais íntimas de nós, no oceano da misericórdia de Deus. Tenha coragem de entregar essas situações no oceano da misericórdia de Deus. Porque Deus nos ama. Deus ama você. Deus não está contabilizando os seus pecados, os meus pecados, a fim de esfregá-los no nosso rosto, não. Os pecados que foram perdoados pelo sangue do seu Filho, é como se nunca tivessem existido. Então, por que eu vou viver uma vida velha? Se o Senhor tem para mim o milagre de uma vida nova. Muitas vezes eu incentivei as pessoas a rezarem colocando essa medalhinha que eu falei, ou colocando o crucifixo, para tomarem posse de que quando Deus volta a nos ver, Ele nos vê coberto com o sangue precioso de Jesus. Quando Deus olha para você, Ele vê você coberto com o sangue precioso de Cristo. Aos olhos de Deus, por causa do sangue de Jesus, nós somos imaculados, nós somos santos em Sua presença. O sangue de Jesus nos purificou totalmente. O que o pecado destruiu, o sangue de Jesus recuperou e nos lavou de todo pecado e nos lavou até a perfeição. Coloque as suas mãos, se você assim o pode fazer, sobre o seu coração nesse momento e reza um pouquinho com a gente. Vamos pedir a Deus que nos dê essa graça de vivermos profundamente esse esquecimento, um esquecer em Deus. Você já viveu a experiência de esquecer em Deus? Se não viveu, vai viver agora. Se onde você está, você tem condições, fecha também os seus olhos. Acolha essa oração. Tome posse dessa oração, faça a sua essa oração. Pai querido, Pai cheio de misericórdia e de bondade, eu coloco, Senhor, em teu colo este teu filho que tu, Senhor, que tu tanto amas, esta tua filha, que tu amas e abraças agora com teu amor infinito de Pai. Recebe, Senhor, este teu filho, esta tua filha em teus braços amorosos e o envolva agora com teu Santo Espírito. Porque tu sabes, Senhor, o que ela está vivendo, o que ele está vivendo. O Senhor entende as experiências difíceis pelas quais ela passou. Tu sabes, Senhor, os sonhos que se foram, as chances perdidas, as oportunidades que lhe foram tiradas. O que ele tanto queria, o que ela tanto queria, mas não conseguiu fazer. Senhor, tu estavas ao seu lado quando este teu filho, quando esta tua filha falhou, pecou e sofreu por isso.
Tu sabes, Senhor, também o que lhe fizeram e que tanto machucou. Cada espinho na sua alma, cada humilhação, vergonhas, desgostos pessoais. Senhor, nada escapa aos teus olhos bondosos. Senhor, tu vês cheio de compaixão as nossas lutas e não nos abandonastes, mas nos deste teu Filho Jesus para nos guiar, curar e encher de vida. Eu te louvo, ó Deus, porque providenciaste a nossa libertação e salvação pelo sangue de Cristo. E munido, Senhor, com total confiança, eu te peço agora em nome de Jesus, eu te peço agora, Senhor, por sua cruz e por seu sangue redentor, envia agora, Senhor, o teu Espírito Santo sobre este nosso irmão, sobre esta nossa irmã que precisa urgentemente de teu auxílio. Tu que disseste, Senhor, ao teu povo sofrido, tu disseste: vou fechar suas feridas, vou curá-las, vou proporcionar-lhes abundância de felicidade e segurança. Toca este filho, toca esta filha agora, Senhor, sarando, curando, transbordando seu coração de felicidade e colocando-o a salvo. Sopra teu Espírito Santo, Senhor, sobre este filho amado, como sopraste sobre os apóstolos e expulsastes deles o medo, enchendo-os com a tua paz. O maligno não suporta a tua presença, Senhor. Quando o Senhor chega, o demônio foge. Onde a tua paz acontece, o mal tem que se retirar. Então entra neste coração inundando com a tua luz. Entra neste coração com a tua unção. Entra neste coração inundando-o com teu amor. Senhor, tu és o único que podes curar o coração desta tua filha, o coração deste teu filho. Nós sabemos que o Senhor sempre atende os nossos pedidos, quando feitos com fé, quando feitos com humildade. Nós precisamos de Ti hoje. Precisamos de Tua graça agora. Entra no coração deste nosso irmão, entra no coração desta nossa irmã agora, Senhor. Converte-o em um novo coração cheio de ternura, cheio de mansidão, cheio de bondade. Senhor, toca-lhe com seu Espírito Santo e alarga o seu íntimo, enchendo-o de amor, de alegria, de generosidade, porque Tu podes dar a este irmão, Senhor, dar a esta nossa irmã uma vida inteiramente nova, cheia de sabor, cheia de saber, uma vida feliz, vivida a partir da Tua presença e não a partir das marcas negativas do passado. Uma vida de paz consigo mesmo, com a sua família e com todos aqueles que o cercam. Então, Senhor, atende este pedido que nós fazemos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque hoje a salvação está entrando nesta casa. Obrigado pelo milagre do Teu amparo, que repousa sobre a vida deste meu irmão, que ora conosco agora entre lágrimas. Pelos Teus braços amorosos de Pai, que amparam agora esta minha irmã. Estava tão cansada, mas está encontrando alívio na Tua palavra e nesse momento de oração. Glórias e louvores a Ti, Senhor, porque Tu o curas, porque o libertas, porque quebras as correntes do mal, do pecado e do vício que o prendia e coloca esse filho agora em liberdade. A Tua palavra nos diz isso, Senhor. A Tua palavra põe nos nossos lábios esta oração: o Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é quem defende a minha vida. A quem temerei? Quando me assaltam os malvados para devorar minha carne, são eles os adversários e inimigos que tropeçam e caem.
Se contra mim acampa um exército, meu coração não teme. Se contra mim ferve o combate, mesmo então tenho confiança. Louvado seja, Senhor. Louvado sejas. Senhor, Tu és a força do Teu povo, uma fortaleza de salvação para os que acolhem o Teu Espírito Santo. Quem possui o Teu Espírito, Senhor? Quem te possui, Senhor, não será destruído, porque Tu mesmo e não outro, Tu, Senhor, pessoalmente o protegerás. Obrigado, Senhor, por renovares nossa coragem, por renovares a nossa confiança, porque nesse acampamento Fé e Milagres, nós estamos unidos no Brasil e no mundo inteiro, nesse momento de oração, para dizer: nós temos fé em Ti, Senhor. Eu tenho fé em Deus. Proclame bem alto onde você estiver: eu tenho fé em Deus, eu confio em Deus, e é por isso que eu não me rendo, é por isso que eu não me abalo. Obrigado, Senhor, porque o nosso coração está cheio do Teu amor e pulsa de alegria. Como Tu és bom, como Tu és bom. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Amém.